E o que é o Fonte Viva? Bom, o Fonte Viva ele tem a proposta de fazer um estudo da série, né, do Caminho, Verdade e Vida, desse livro. Na verdade, a série é o Fonte Viva e ele é composto por vários livros. Dentre estes livros, nós temos o Caminho, Verdade e Vida. Então, geralmente, nós temos alguns comentadores que irão tratar de um capítulo, né, cada um com o seu ponto de vista. A gente sabe que esse caminho, essa verdade e a vida, elas variam muito, né, entre cada pessoa, cada vivência, e a proposta é justamente essa, né? Dentro dessas mensagens tão sucintas que Emmanuel traz acerca de algumas passagens do Evangelho, como é que cada um de nós, com a nossa vivência, pode trazer a nossa contribuição, né? E trazer à tona esse campo para discussão em torno do Evangelho, né? Exatamente, Diego. Começamos então a série Fonte Viva a partir do livro Caminho, Verdade e Vida. E vocês podem acompanhar no YouTube, nós já estamos no 3º episódio. Vão lá no nosso canal no YouTube, o FEPB TV, e vejam lá desde o primeiro episódio. Nós estamos seguindo a sequência do livro, a partir da introdução e os capítulos seguintes. Combinado? Então esperem um pouco mais do Fonte Viva nos próximos meses, nas próximas semanas. Antes de entrarmos no Evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu queria convidar o nosso irmão João Alves para fazer a nossa prece inicial. Então, nesse momento, busquemos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso governador planetário, guia e modelo moral da humanidade, para que tenhamos os canais da nossa mente abertos para receber as influências dos amigos espirituais, as ideias salutares, as vibrações de fraternidade e amor, de modo que consigamos extrair da lição de hoje o seu lado mais espiritual, mais essencial, que toca os nossos corações e faz com que tenhamos motivação para mudarmos o nosso comportamento na presente encarnação. Que no clima de irmandade que sempre reina em nossas reuniões, consigamos compartilhar experiências e ir além da mera discussão de ideias teóricas, para que, juntos, como cristãos, como espíritas, nos abracemos cada vez mais em torno do ideal do Evangelho. Que o Pai Celeste, Deus, Criador da vida, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então é com muita alegria que iniciamos o Evangelho Online. Pedimos aí a compreensão porque vocês poderão escutar alguns ruídos de fogos, né? Estamos aqui em plena época de São João, de São Pedro. E hoje nós vamos ler, inclusive, uma passagem do Evangelho de João. Fazendo esse link aí. Estamos nesse clima de comemoração cultural, né? Então pedimos a compreensão de todos. Embora o João aqui seja o evangelista e o do São João é o Batista, quando Isabel, isso, diz a tradição, acendeu a fogueira para avisar que João tinha nascido. Tem esse detalhe importante. Então peguem aí os seus evangelhos, vão lá, seus evangelhos segundo o Espiritismo, abrindo no capítulo 10, item 13, nós vamos pegar a passagem... Item 11, me perdoem, né? A passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos lá. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Passagem importantíssima. A gente já pode comentar? Essa passagem é a razão pela qual eu não quero ser juiz. É uma responsabilidade imensa ser um magistrado, né? Apesar de eu ser da área de direito e admirar muito, é uma função que requer, como essa passagem diz aqui, à medida que nós fazemos esse julgamento, né, nós também somos julgados perante a lei.
A gente pode perceber, né, quando Jesus diz que vai ser empregado para conosco a mesma medida que a gente tivesse servido para empregar a outra pessoa, a gente percebe nessa passagem a lei de causa e efeito, a lei de correspondência. Então nós sabemos que o universo é organizado por leis, né? Deus, o nosso Criador, instituiu leis morais e leis físicas, e uma dessas leis morais é a lei de causa e efeito, que vai regular as ações que nós temos perante os nossos irmãos. Então, se não quisermos sofrer as ações de causa e efeito, no sentido negativo para nós, né, recebermos juízos inadequados sobre a nossa pessoa, calúnias, né, maledicências, tudo mais, que façamos a nossa parte para evitar que, pela lei do retorno, sejamos atingidos por essa lei. O julgamento, né, apesar de ser uma palavra tão pequena, né, mas ela tem tantas matizes, tem tantas formas de você interpretar o que ela venha a ser. Então, a gente pode fazer uma reflexão inicial diante dessa situação de julgamento, né? Porque a gente não pode se pôr em uma situação de julgamento. E aí a gente se questiona, será que a gente tem a maturidade, a gente tem o conhecimento de causa do universo, do mundo, de como as coisas funcionam, o suficiente para que a gente possa julgar? Então a gente sabe que nós estamos na Terra, né? Um planeta tão pequeno, né, que se a gente for considerar a idade do universo, é um planeta muito novo, por sinal, e a gente, em nossa arrogância, muitas pessoas acreditam que estão no centro do universo, que somos os únicos seres existentes, vivos. Então, será que nós, tão novos, né, ainda tão inexperientes diante do universo, diante do Pai, será que a gente tem condições de julgar? E o que eu acho interessante dessa passagem de Kardec, que ele vai comentar essa e a próxima passagem, que vai ser a passagem da mulher adúltera, né? É que ele vai dar algumas situações, né, a partir das quais a gente pode começar a se revisar e a gente ver se a gente tem, de fato, condições para julgar uma pessoa. Então, eu acho interessante. Ela já dá uma introduzida no tema. É verdade, né? Então, sigamos a próxima passagem, que é o item 12, é o capítulo 8, versículos 3 a 11 do Evangelho de João, que é transcrito no Evangelho. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Veja aí que perspicácia, né? Pergunta complicada. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro. Vamos ao próximo slide para encerrarmos esse trecho do Evangelho. Só confirmando com a nossa equipe técnica se esse slide próximo é o fim do trecho de João. E nós vamos ler aqui, se tiver equivocado na tela, pedimos desculpas, né? Mas segue assim. Então levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar.
esse trecho belíssimo do Evangelho, essa história que foi caracterizada de várias maneiras em poesias, em filmes variados, de diversas maneiras interpretada, da mulher adúltera. E que lições nós podemos tirar, né? Que cuidados nós devemos ter com o que de fato está no texto e o que foi fruto de nossa interpretação e das nossas tradições. Vemos então. Alguém quer começar a comentar? Bom, é bom a gente primeiro compreender o contexto que a situação acontece, né? Ele cita logo no início, João, os escribas e os fariseus foram que trouxeram a mulher. A questão é, será que é à toa, né, terem sido os escribas e os fariseus? Em várias passagens dos evangelhos, a gente percebe que esses dois grupos, mais os saduceus, foram grupos criticados por Jesus, porque eles tinham práticas religiosas exteriores, né, valorizavam muito o exterior, as vestimentas, os rituais, e descuidavam do aspecto interior de reforma íntima. Então Jesus os critica porque eles não viviam de fato a espiritualidade, embora fossem grandes conhecedores da lei que Moisés tinha trazido, dos profetas, dos comentadores, mas usavam esse conhecimento para fins próprios e egoístas. E o próprio João, né, escreve que eles fazem a pergunta a Jesus, citando uma lei do Antigo Testamento que Moisés instituiu para a mulher adúltera ser lapidada. A pergunta deles é, na verdade, um teste. Também em outras passagens a gente vai encontrar situações em que Jesus é colocado em teste por esses grupos para que a fama dele, ou o seu prestígio junto aos judeus, fosse tisnado. Eles queriam, na verdade, derrubar Jesus, trazer armadilhas, obstáculos para que Jesus perdesse sua credibilidade moral e não fosse mais aquele grande profeta que estava conseguindo manifestar a verdadeira lei de Deus e chamar a atenção das pessoas. Então, acho que a primeira abordagem deve ser o contexto dos grupos judaicos da época que tentavam tisnar a missão de Jesus e fracassavam todas as vezes, né? O João diz, Jesus conhecia a malícia deles. Ele sempre sabia sair das armadilhas que os fariseus, escribas e saduceus lançavam para ele. Uhum. Em alguns trechos da Gênesis, Kardec inclusive comenta, né, esses fenômenos mediúnicos envolvendo a figura de Jesus. E um desses, quando ele está se referindo à passagem do jumento, que ele manda que os discípulos vão atrás do jumento. Então, eles falavam que, Kardec fala, né, que Jesus, com certeza, deveria ter uma propriedade que está além, né, uns sentidos que estão além dos sentidos físicos, né? E que nós sabemos que isso é perfeitamente normal, né? Já que o espírito ele se comunica a partir do pensamento. Então, Jesus, sendo um espírito de porte superior ao nosso, com certeza conhecia o que se passava internamente. E ele dá prova disso ao longo de toda a sua vida, de toda a sua passagem com os apóstolos. Ele sempre conhecia o que é que se passava no íntimo de cada um. E diante da passagem, né, Jesus ele se põe a escrever na terra, quando não diz nem que é para lapidar, e nem diz que não é para lapidar. Uhum. É muito interessante, porque ele assume uma postura extremamente pedagógica, né? Ele não diz o que é que a gente tem que fazer, como deveria ser feito também nas escolas. Não é simplesmente o professor chegar, ensinar e dizer, você tem que fazer assim, mas pôr o aluno na condição de construir o próprio conhecimento, seu próprio amadurecimento. Então ele coloca aquelas pessoas que estavam julgando em uma posição de reflexão. E ele começa a escrever na areia, né? Escrever o quê? Alguns acreditam que ele começa a escrever cada um dos pecados das pessoas, né? E por isso os mais velhos eles vão se retirando, porque eram aqueles que tinham mais pecados, né? Depois os mais adultos, depois os mais jovens, né? Então ele não condena a mulher, mas ao mesmo tempo no final da passagem ele fala, vá, mas não tornes a pecar. Também mostrando que nós não devemos ser coniventes com o erro, né? Uhum.
Sobre a atitude pedagógica que o Diego falou, né, a gente observa nas lições de Jesus justamente essa questão da reflexão e da volta para dentro de si que a criatura precisa fazer. Então Jesus não dá receitas prontas do que a gente deveria ou não realizar na nossa encarnação, mas nos faz pensar sobre a nossa própria vida. Já que nós somos seres racionais, conscientes, dotados de liberdade, cabe a nós assumir a tarefa de guiar a nossa própria existência. Os mentores espirituais, os mestres, né, eles sim, como irmãos mais velhos, já percorreram a estrada, podem nos ajudar no caminho e evitar certas pedras e certos espinhos, mas cabe a nós mesmos assumir essa tarefa e trilhar um caminho cada vez mais consciente. Daí ele lançar para os que estavam o ouvindo e também para aqueles que queriam jogar armadilha, né, a questão, aquele dentre vós que estivesse em pecado, que atira a primeira pedra. Ele poderia ter dito de outra forma: quem de vocês não tem pecado? Foi, na verdade, uma pergunta, uma reflexão para aqueles que estavam ali. Eles fizeram uma autoanálise, todos se reconheceram pecadores, né, e então não fizeram a lapidação com a mulher. E Jesus dá a grande lição de quem somos nós, que autoridade moral nós temos, como Kardec vai dizer na sua interpretação, para julgar ou condenar alguém. Nós não temos autoridade. E, portanto, não devemos fazer isso. Devemos ajudar, até parece que julgar, né? É a palavra. Devemos ajudar, mas não julgar, e esclarecendo para quem está em equívoco, para que ele não volte a cometer a mesma situação que vai gerar sofrimento para ele, como a mulher fazia. Né? Uhum. E eu estava pensando que você falou como essa frase essa única frase que Jesus fala, realmente é uma frase realmente para trazer uma reflexão, para atingir aquelas pessoas naquele momento. Uhum. Eu me lembrei da atitude e do método do grande filósofo Sócrates, de utilizar assim essas perguntas, né? E como o João falou, isso poderia também ter sido uma pergunta, né? Qual de vocês não pecou, para estar julgando dessa forma? Isso. E de colocar em xeque, de trazer a reflexão, de fazer um encadeamento de perguntas e respostas, sem respostas expressas, para chegar a uma conclusão e não simplesmente jogar, né, a verdade, sim nos fazer refletir, né? É muito sutil essas palavras do Cristo. Quando ele é colocado em xeque nesses momentos, é onde nós percebemos a imensa sabedoria, tanto poder moral e intelectual do Cristo. E o poder de síntese dele, né? Poder de síntese, Pois é. Vamos então partir para a interpretação de Kardec, né? Kardec tem uma grande virtude de conseguir extrair o ensinamento moral. A gente sabe que essa passagem tem muitos aspectos que a gente não vai conseguir comentar todos aqui, né? Em aspectos sutis, culturais, do contexto, da época, do Império Romano e da cultura judaica, mas nós vamos aqui nos ater ao que Kardec fazia com brilhantismo, que é extrair a lição moral. Pedimos desculpas porque nós realmente faltamos um pequeno trecho, né, no final do trecho do Evangelho de João, mas nós já vamos continuar aí com a interpretação de Kardec, no item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absorvemos, antes de profligarmos, ou seja, né? É você fazer uma censura, reprovar, né? Condenar, no sentido assim. Kardec usa o verbo reprocher, que é justamente isso, né? Você reprovar, condenar. A tradução portuguesa botou um profligar e às vezes isso dificulta o entendimento. Né? A gente vai contornando, né? Antes de profligarmos a alguém uma falta,
Vejamos se esta mesma censura não nos pode ser feita. Olha só. Há muitas lições nessa passagem. Principalmente, eu vou trazer aqui uma reflexão, mas vocês fiquem à vontade também para comentar sobre outros aspectos. Eu me atentei para essa frase de Kardec. Ele fala o seguinte: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. O auto-perdão, né? É uma das coisas, um dos aspectos que mais nos perturbam nas nossas existências, é a culpa, né? A capacidade de nós nos perdoarmos a nós mesmos devido às nossas faltas, né? Cada vez que nós adquirimos a consciência dos nossos erros, nós precisamos também desenvolver uma autoindulgência. E é até por isso que nós temos a bênção do esquecimento do passado. Se nós já na situação atual somos tão culpados, imagine se nós soubéssemos das nossas ações do passado. Então, esse aspecto sutil que Kardec colocou aí, todos nós precisamos dessa indulgência para nós mesmos, né? Para conseguirmos, de maneira eficaz, transportar essa indulgência para o nosso próximo. Eu acredito que nós temos duas maneiras de focar isso, né? Nós temos o olhar para si mesmo e o olhar para fora. Isso. E como é que a gente trata dessas relações? O ideal é que a gente tenha um olhar para fora de indulgência, né? De compreensão das pessoas, mas tendo em vista que isso parte primeiro de uma autoanálise, de uma autorreflexão. E o que acontece geralmente é a gente se fecha, né? No nosso ego, no nosso orgulho, e ao mesmo tempo que a gente se volta internamente para isso, externamente a gente se manifesta também dessa maneira, né? Insensível para com as outras pessoas. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente deve ter para a gente se pôr nessa situação do julgamento, que a gente estava se questionando. Será que a gente é maduro o suficiente para poder julgar outra pessoa? E o primeiro fato é o quê? É compreender qual é a situação da outra pessoa, partindo de uma própria análise, né? Tipo, o que eu também não gostaria do perdão, da indulgência? Então, a outra pessoa também gostaria de ter. Então, é se pôr em uma situação de empatia, de pensar no próximo. Acredito. A gente tem que considerar sempre, pensando-se no Espiritismo, que Jesus dá lições a partir de situações particulares para toda a humanidade. Ele, como governador, traz a boa nova, que é o Evangelho, que é o código moral para a nossa felicidade, como diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e serve para toda a humanidade. Então, qual é a situação da humanidade terrena? Que nós sabemos através da doutrina espírita. Espíritos devedores que precisam passar por expiações e por provas. Ora, se todos nós temos débitos, vai ser muito mais vantajoso para todos nós se a gente se autoajudar e ajudar-se mutuamente, como o Diego colocou. Se eu não ainda consigo me amar, que é a autoajuda, saber que eu tenho sim as minhas situações difíceis, os meus débitos, mas que eu sou um espírito em perfeição, no processo de perfectibilidade, por que então ficar me condenando toda hora? Né? Então você ficar como um juiz muito carrasco de si mesmo, se condenando, vai acabar que você vai colocar essa situação, você está mal consigo, não se ama, você acaba jogando isso para cima dos outros. Né? Então aquelas pessoas que estavam ali para jogar pedra naquela mulher, elas tinham seus conflitos. Jesus não tinha conflito nenhum. Então, para ele era muito mais fácil chegar junto da mulher e ter olhos amorosos de compreensão. Nós, com os nossos problemas, sem a gente saber se amar, a gente vai chegar com outro mal-humorado, conflituoso, com raiva e até querendo que a outra pessoa seja como se fosse um bode expiatório das nossas situações tormentosas interiores. Né? Você joga em cima do outro. Eu estou mal, aí eu ajo mal para o outro para ver se, de alguma forma, eu consigo digerir o meu problema. Então, a gente tem que se auto-resolver primeiro. E com essa auto-resolução você vai ter mais condições de compreender o outro, né? De ver certos aspectos da situação
que num primeiro momento não ficam claros e você emite um juízo totalmente inadequado. Então é preciso ter um mínimo de paz interior para julgar bem e pesar os lados, né, daquela situação. Verdade. Esse aspecto é importantíssimo. Temos também outro aspecto que é a incoerência, né? Quando Kardec nos fala da censura maior nos outros do que com nós mesmos, né? Aí já é o outro lado, né? Isso. Da incoerência, da hipocrisia, de você querer trabalhar no outro algo que você não trabalhou em si mesmo ainda, né? Até a gente, dentro desse contexto que nós estamos, de grande efervescência nacional, né? Nós precisamos muito dessa reflexão. Porque nós estamos cobrando muito, e com razão, né? Com razão, porque nós precisamos mudar alguns aspectos da nossa política, do nosso Estado como país. Mas é preciso, não é, Diego? A gente estava comentando sobre isso. Preciso, primeiro, como o Gandhi falava, né? Que nós sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. É verdade. E é até difícil a gente falar de um assunto desse, porque também qual é a moral que a gente tem, né, pra gente estar falando que a gente precisa ser humilde, né? A humildade é um aspecto extremamente importante que vai nos trazer um amadurecimento necessário para que a gente possa compreender aquilo que está ao nosso redor. E Ismael tocou numa grande figura importante, que é a figura de Mahatma Gandhi, né? Então, Mahatma Gandhi, primeiro a gente observa de fato os problemas do mundo. Inclusive, o próximo trecho de Kardec ele vai falar um pouco sobre essa questão do julgamento. Será que a gente deve ou não deixar o mal continuar, né? Mas, assim, só trazendo a figura de Gandhi, que inclusive tem uma fala de Haroldo que ele fala sobre a indignação, né? E aí ele fala que Gandhi foi um exemplo de homem que se indignou coerentemente, porque não basta apenas se indignar e não fazer nada. É necessário, se a gente se indigna, a gente fazer alguma coisa para resolver um problema. E Gandhi, mais do que ninguém, deu um exemplo desse. E aí tem uma história que a mãe, ela levou o seu filho para Gandhi, né, para pedir que Gandhi mandasse o menino parar de comer doce. Acho que muitas pessoas já conhecem essa história, mas ela é bem interessante, né? E aí Gandhi pegou, olhou assim, ó, eu vou pedir para que você volte aqui depois de 3 semanas, né? Aí, tudo bem. Ela não ficou sem entender, 3 semanas. O que será que Gandhi vai fazer em 3 semanas para fazer meu filho parar de comer doce? A mulher volta, como prometido, depois de 3 semanas para Gandhi. E aí ele fala, meu filho, não coma doce, porque o doce, exageradamente, faz mal para a saúde, tá certo? Então conversou com o menino, explicou sobre os malefícios, né, dessa ação. E tá certo, o menino concordou e a mãe ficou feliz, né? Mas aí a mãe foi lá e perguntou para Gandhi, por que que você só falou isso depois de 3 semanas? Era uma coisa tão simples, você falou tão rapidamente e poderia ter falado há 3 semanas. Aí, olha, eu, primeiramente, precisava ter autoridade para falar isso. E eu precisava também parar de comer doce. Porque eu também comia exageradamente. Então, eu parei de comer doce durante essas 3 semanas para poder falar para o seu filho que ele parasse de comer. E a gente observa que essa ação ela não se restringe apenas a fazer com que uma criança ela parasse com o seu vício, mas ela se perpetua, como hoje a gente conta essa história, né, e que nos toca tanto. Verdade. Nós temos uma pergunta aqui. Sei que nós temos ainda uma quantidade de texto a superar, mas nós já estamos antecipando algumas questões importantes, né? É muito importante essa reflexão. E a nossa querida amiga Maria Oliveira pergunta: será que um dia aqui teremos olhos e corações amorosos e misericordiosos para com defeitos alheios?
Eu, pessoalmente, fiquei olhando para esses exemplos, como de Jesus e de Mahatma Gandhi. Se há pessoas que encarnam nesse planeta que conseguem exprimir esse exemplo de compaixão, de empatia com os outros, dessa forma, e nos trazem tantas lições, eu acredito, pessoalmente, que haverá um dia em que esse sal da terra irá temperar de maneira mais eficaz todo o planeta. E é tão grande essa compreensão para conosco que Deus nos dá a oportunidade da gente estar encarnando de novo na Terra, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade bendita da gente estar progredindo, na verdade. No capítulo sobre as muitas moradas na casa do Pai, que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, Kardec nos dá uma certeza, a partir do que os Espíritos revelam, de que o nosso planeta vai chegar a ser um dia, né, um mundo feliz, um mundo de todos. Exatamente. Então, a partir da visão espírita, nós temos uma convicção absoluta, não há nada que nos impeça de falar isso, porque o conhecimento está revelado e é muito sólido, de que é uma questão de tempo. Agora, esse tempo vai depender, vai depender do nosso esforço, né? Claro que isso vai demorar muitos milênios ainda, mas o nosso mundo um dia vai atingir a categoria de mundo feliz e sim, teremos um mundo onde as pessoas serão bondosas umas com as outras. Agora a questão é, eu estarei aqui para vivenciar isso? Ou eu vou ter que ser convidado ou forçosamente tirado mesmo do planeta para estagiar em outras regiões e reaprender as lições da fraternidade? A pergunta é para nós, fazendo como Jesus fez em relação aos escribas e aos fariseus. Mas só uma coisa, eu estava lendo um texto de Caiba Schutel, né, que lançaram na internet, e ele falava sobre a necessidade do bom ânimo, né? Independentemente das situações que a gente passa, a gente tem que ter a certeza de que Jesus está no comando, né? E que quando a gente pensa de maneira com baixa autoestima, quando a gente fica triste, a gente acha que as coisas não vão dar certo, de fato, a gente já elimina as forças da mudança, né, antes mesmo que elas se realizem. Então é necessário que a gente se ponha sempre nessa postura de oração, de fé, de que as coisas vão de fato melhorar, né? Eu acredito que e é assim, é muito bom quando você chega perto de uma pessoa que tem autoestima, você já se renova, né? Imagine só se todos os brasileiros tivessem essa autoestima, né, internalizada em cada ato e cada conduta da pessoa. Que coisa, né? Por isso que a esperança permanece. Mas vamos lá, que temos um horário a cumprir. Nós ainda temos um bom trecho aqui de lida. Mas vamos tentar superar o texto nesse momento para depois ficarmos só com as reflexões. Tem 2 parágrafos pela frente. Nossos amigos podem fazer perguntas. Nós estamos aqui com acesso ao chat da Rede Amigo Espírita. Vocês podem mandar, que nós apreciamos muito, gostaríamos muito que houvesse essa interação. Vamos lá, próximo trecho. O reproche. O que é o reproche? É justamente a conduta de reprimir, né? Uhum. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. 2 aspectos aí, né? Não tem excusa, não tem desculpa nenhuma, nunca, este último propósito. Porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não o julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Pelo tempo, nós já vamos ler o próximo slide, o nosso último trecho. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar
está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Perfeito. Sobre o primeiro trecho que Ismael leu, né, que já é o segundo slide, das duas situações em que a gente pode lançar uma reprimenda a alguém para desacreditar a pessoa, né, ou para você tornar público a questão de um mal coletivo. Um exemplo que a gente está vivendo na situação atual do nosso país, né? Os políticos têm uma abrangência de ação a nível nacional, estadual, municipal, mas que engloba centenas, milhares, milhões de pessoas. Então, se eles cometem algum crime perante o nosso direito, isso vai atingir uma coletividade. Então, é lícito, por meios legais, né, a gente fazer a exposição desses crimes porque prejudicam uma coletividade imensa de pessoas. Mas, por exemplo, se alguém do nosso conhecimento usa seu salário em jogos, né, em cartas, em bebedeiras, em farras, por que a gente vai ficar divulgando isso? Mas, rapaz, meu colega recebe o salário dele e gasta todinho com jogatina. Bebe a semana inteira. Para que dizer isso? Para que divulgar isso? Né? Para que condenar a pessoa e querer colocá-la numa situação de inferioridade, se com isso a gente não vai se ajudar nem ajudá-lo? Você está só criando uma situação ainda mais dificultosa. Uhum. Então, de nossa parte, em relação a essa pessoa que está ainda presa aos vícios, como nós também temos nossos vícios, cabe uma atitude de auxílio e não de difamação e de propaganda dos males que ele ainda cai, como nós também caímos, né? Mas na situação primeira, como Kardec disse, em relação ao mal coletivo, a gente tem sim o direito de buscar a reparação desse mal porque afeta uma coletividade. Não é a pessoa, ele está afetando outras e está incorrendo em injustiças. Pois é. E a gente vê mais uma vez a sabedoria das pequenas ações, né, das situações do cotidiano, né, presentes aqui. E que nos vão dar mais um ponto, né, de maturidade para que a gente se posicione em uma situação que a gente possa realizar esse julgamento da maneira adequada, né? Então, qual é a intenção do nosso julgamento, né? Qual é a intenção do nosso ato? Então, a gente vai ser julgado perante nossa consciência a partir das nossas intenções. Então, se a gente está dizendo, está expondo o defeito com o objetivo de fazer com que aquela pessoa se melhore, então é extremamente louvável esse ato. Agora, se a gente está simplesmente divulgando para todo mundo e aquilo vai deixar a pessoa para baixo, né? Então a gente não está fazendo nada. E isso a gente aprende bastante quando a gente começa a trabalhar com grupos, né? Grupos de pessoas, trabalhar com recursos humanos é uma coisa muito delicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente amadurece bastante ali dentro, né? E eu achei outra coisa também interessante com relação a isso aí, que no momento escapou. Não, eu ia falar uma coisa em relação a outro ponto que a gente colocou sobre o outro ser o nosso espelho. Uhum. É que muitas vezes a gente reprime muito ou condena no outro algo que a gente tem e que nos incomoda muito. Na psicologia, já pude ler alguma coisa sobre isso, dá essa informação de que é comum você sentir-se incomodado quando vê um defeito no outro que você tem e que você ainda não conseguiu superar. Então, se eu sei que eu ainda tenho uma grande impaciência e eu vejo uma pessoa impaciente, você fica irritado, mas a impaciência do outro está me irritando muito. Então, pode ser que você, na verdade, esteja só se vendo naquela pessoa, né? E, claro, ninguém gosta de se ver com defeitos, com situações feias, né? A gente quer sempre estar com a melhor imagem possível e o mais bem organizado. Então, a feiura do outro, a feiura moral, no caso, me incomoda porque eu estou vendo a mim mesmo nela. Isso também é algo que acontece no nosso dia a dia, né? É algo muito verdadeiro. É verdade. E no nosso último slide, nós percebemos que Jesus, na verdade, dentro do contexto da sua mensagem, não queria nos dizer
não queria nos dar um ensinamento radical para um lado ou outro do julgamento, né? Nem que nós deixemos de ter o nosso dever, como o Kardec fala, o dever de reprimir o mal, e nem também partir para a falta de empatia, de compaixão, e, na verdade, de maledicência, como Kardec nos traz, em relação àquele ser que precisa muito mais do nosso auxílio do que o nosso julgamento. Há uma questão muito sutil, para a gente ir para o encerramento. No nosso Pai Nosso, nós temos uma fala que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou na medida, eu acho essa frase mais... Eu gosto mais dessa frase. Na medida que nós perdoamos os nossos próximos, ou os nossos devedores, os nossos... de quem nós somos credores, né? E muitos espíritas ou não espíritas fazem uma reflexão, às vezes não entendem essa passagem, no sentido de que nós só seríamos como obter a misericórdia divina, que nós sabemos que é uma característica divina. Deus é misericordioso na sua escala maior. E se nós não perdoamos, quer dizer que Deus não nos perdoa? É uma questão muito sutil. Mas na verdade Jesus não quis dizer nada disso. Quem me fez... Eu até tinha também um pouco uma visão errada em relação a essa parte do Pai Nosso. Eu peço que os nossos amigos vejam essa explicação que nós vamos dar agora do Haroldo Dutra Dias. Está lá na segunda parte de um seminário chamado A Perdão, ou Cura pelo Perdão, se não me engano. Procurem no YouTube. E ele diz que... Ele cita algumas passagens do livro Há 2000 anos, dá alguns exemplos que dão que dão uma metáfora, assim, dão uma figura, nos fazem entender melhor. Através de história nós entendemos melhor as coisas, né? Nós não temos esse tempo aqui, mas na verdade tem tudo a ver com essa passagem, principalmente na parte inicial. Quando nós temos indulgência para com o próximo e para com nós mesmos, eu acho que essa indulgência que nós recebemos é a indulgência da misericórdia de Deus, né? Então é essa medida que Jesus está falando. E assim, também quando a gente observa os problemas que acontecem, a gente se pergunta, né? O que é que Jesus faria? O que é que essas grandes pessoas fariam, né? Será que ser um espírito elevado é simplesmente se pôr numa postura de passividade e eterna contemplação? Então a gente sabe que ser uma pessoa pacífica, pacifista, não é sinônimo de passividade, né? Não é simplesmente deixar que os erros aconteçam, mas que a gente assuma uma postura que a gente consiga transformar de alguma maneira. E aí Kardec finaliza perfeitamente quando ele fala que o que mais transforma nas outras pessoas é justamente o exemplo. O exemplo. E é justamente o exemplo que quando a gente, por exemplo, a gente fala que é uma pessoa que é espírita, né? Muitas pessoas, relatos de pessoas que conheceram o espiritismo a partir da conduta de outras pessoas que eram espíritas, né? E que buscavam a sua própria transformação, né? Buscavam uma conduta diferente, diferenciada com relação ao olhar do mundo, e é justamente isso que trouxe as pessoas também, né, para esse lado. E não só para o espiritismo, mas para qualquer sentimento que traga também esse engrandecimento moral, né, no ser humano. Pois é, Diego. Pode continuar. Eu ia comentar sobre o Pai Nosso, né? Que Jesus dá aquele modelo de oração porque as pessoas pedem a Ele, né? Jesus ensina-nos a orar como deveríamos orar.
o Pai Nosso é como se fosse uma pessoa, né, uma criatura endividada se reportando ao Criador. Então, quando ele diz assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos, já é uma pessoa consciente dos próprios erros e já se coloca na condição de eu sei que eu preciso perdoar e na justiça eu só deveria receber o perdão de Deus se eu perdoasse. Mas é claro que Deus não vai só nos perdoar se a gente fizer isso, porque aí a misericórdia infinita, né? Ele não vai ficar nesse jogo, creio eu, numa condicional. Mas aí a postura da criatura consciente, né? Deus só deveria me perdoar no sentido de justiça se eu realmente conseguisse perdoar o meu irmão. É um esforço, né? É um ideal. O que o Kardec nos traz no último texto, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, essa medida que nos faz ficar quites com a lei natural que é inerente a qualquer ser humano, qualquer ser que habite no nosso planeta e no universo, o que nos faz estar quites com essa lei é a nossa conduta, no exemplo. Então, é esta medida que Jesus nos fala, essa é a conduta que nós devemos procurar para obtermos essa indulgência para com nós mesmos. Meus amigos, nós já estamos passando o tempo. Vocês têm alguma outra reflexão? Alguma pergunta? Nós temos aqui uma pergunta da nossa amiga. Eu acredito que nós já respondemos. Mas você ia falar alguma coisa, Diego? Não, só fazer o convite, né? Para que diante desses momentos de transformação, desses momentos de revolta, às vezes de incompreensão e às vezes de apontamentos perfeitamente cabíveis, né? Diante do cenário político nacional, que a gente também se ponha numa postura de autorreflexão. Porque não adianta simplesmente tirar os políticos corruptos, né? Se a gente também não realiza a nossa própria transformação. Porque somos justamente nós, indivíduos que compõem a sociedade brasileira, que um dia também estaremos lá assumindo as nossas responsabilidades perante as outras pessoas. Não só no cenário político, mas na nossa vida, como profissionais, como pessoas que estão contribuindo de alguma maneira, né? Então eu acho que parte da ação do cotidiano a gente conseguir transformar a nossa sociedade, né? Seja em você não furar fila, seja em dar um bom dia à pessoa, seja em qualquer ação, né, do nosso dia a dia, que a gente consiga expressar aquilo que a gente está aprendendo, né, com essa doutrina maravilhosa e principalmente com Jesus. Verdade. Essa sua fala, Diego, responde a pergunta da nossa amiga Viviane. Ela pergunta como nós deveríamos agir com uma pessoa que age falsamente com nós, com o próximo, né? Se existiria uma forma de diálogo. E como a gente falou, é importante ter toda essa percepção de o mal com si mesmo que a pessoa possa fazer. É o momento de a gente chegar junto, conversar, mas aquele mal que merece mais intervenção é aquele mal que atinge a coletividade, né? Mas nesse caso, acho que temos uma fórmula que Jesus nos traz, uma fórmula infalível. Se você quiser mudar alguém, é uma fórmula infalível. O nome dela é exemplo. Então, se você quiser enxergar no próximo uma mudança, querer que ele pare com essa conduta, enxergar primeiro se você já superou ela. Acho que em muitos aspectos a intervenção não funciona de maneira tão eficaz quanto o exemplo. E sem o exemplo, eu acredito que ela até é ineficaz. Então a intervenção é necessária, mas sem o exemplo ela perde muito da eficácia. Nossos amigos já estão da técnica dizendo que nós estouramos totalmente o tempo lá. Já. Nós vamos agora, senhores telespectadores, web espectadores, partir para o nosso encerramento. Nós pedimos pedimos desculpas se alguma pergunta ficou sem resposta. Nós procuraremos responder via internet,
dentro das nossas limitações, é claro, né? Estamos aqui, na verdade, todos aprendendo. Aqui é um evangelho, um momento de reflexão. Estamos aqui na minha casa, um ambiente familiar, né? A cada semana nós estamos na casa de uma pessoa diferente. Então a ideia é compartilhar esses ensinamentos, não trazer a verdade absoluta. Vamos então pedir ao nosso amigo Diego que faça a nossa prece final. E depois fiquem na linha que nós vamos passar os temas para a próxima semana. Aproveitando, nós vamos fazer agora, né? Após nós encerrarmos o Evangelho lá, corra lá para o facebook.com/FESPB, que é o Facebook da Federação. E lá vai ter um enquete que você vai poder escolher o assunto que nós vamos tratar na próxima sexta. O Evangelho é semanal, toda sexta-feira. Nós fazemos às 7h30. Começamos um pouco mais cedo com avisos e depois começamos a reflexão. Os assuntos serão, no capítulo 3, o assunto diferentes categorias de mundos habitados. O capítulo 5, sacrifício da própria vida e benefícios pagos com ingratidão, que é o capítulo 13, todos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem ir após a prece já lá no nosso Facebook para escolher. Nós vamos agradecer se você puder curtir a página e acompanhar as nossas transmissões. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Então, vamos nos colocar agora numa postura de reflexão, de possibilidade que sejamos intuídos pelos nossos guias e aproveitar mais uma vez esse momento em que nos reunimos com as pessoas a partir da internet, para que possamos juntos, nessa corrente do bem, externar nossos pensamentos positivos para a nossa pátria, que passa por momentos conturbados, mas ao mesmo tempo de renovação. Que possamos todos sempre ter o bom ânimo, mas principalmente diante das ações que observamos no exterior, não nos esquecermos da nossa própria transformação, porque nenhuma transformação externa é válida sem de fato realizarmos também a nossa própria reforma íntima. Assim que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos ajudando e nos dando força nesse caminho. Muita fé, muita coragem para todos. Graças a Deus. Então, meus amigos, com muita alegria que nós encerramos mais o Evangelho no Lar. Nós pedimos para vocês que vocês possam escolher o nosso próximo tema, curtam a nossa página do Facebook, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é o FEPB TV. Se você estiver acompanhando nesse momento no YouTube, que esse vídeo logo após nós iremos carregar lá, postá-lo lá, você pode se inscrever, não sei se é em cima ou embaixo. Nós vamos também colocar o link para os nossos vídeos do Fonte Viva, nossos programas, e nós estamos refletindo sobre esse belíssimo livro, que é o primeiro da série Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida. Cada episódio um capítulo, né? Já temos 3. Nós vamos colocar na descrição do vídeo os 3 links para que vocês possam acessar. Um abraço e até a próxima sexta-feira em mais Evangelho Online. Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortificação.